escutadas as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, passamos então à terceira e última intervenção desta cerimónia de inauguração a que hoje assistimos. Vamos, por isso, ouvir o Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Dr. Pedro Mota Soares. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, eu queria começar por agradecer as suas palavras. Eu reconheço em si e vejo em si uma nova geração de autarcas em Portugal que perceberam e que percebem fundamentalmente a importância que o social tem, muito especialmente fora dos grandes centros urbanos. Eu sei que tem uma atenção, que tem uma dedicação, que tem uma sensibilidade muito especial em poder ajudar instituições da economia social, mutualidades, misericórdias, IPSS, cooperativas, com a noção de que não está a ajudar as instituições em si, está, acima de tudo, a ajudar as pessoas que essas instituições servem, e esses são, muitas vezes, os mais fracos, os mais pobres, os mais desfavorecidos da sociedade portuguesa. Acho que é fundamental nós termos hoje, no poder autárquico local, gente com o seu espírito, gente com a sua perseverança, gente com a sua capacidade de empreender, e por isso mesmo só lhe digo uma coisa: vamos os dois ao trabalho, porque há muito ainda por fazer em Portugal e especificamente também aqui nesta região. Excelentíssima Senhora Deputada Maria José Castelo Branco, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, em si cumprimento também todos os autarcas aqui presentes, quer da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, quer das uniões das juntas de freguesia. Queria cumprimentar também todos os representantes do Estado aqui presentes. Cumprimentar também os reverendíssimos padres. Não me levem a mal que faça dois destaques e dois cumprimentos muito especiais. A primeira é à doutora Manuela Mota e à engenheira Inês Mota, representantes da família Mota. São beneméritos. Eu acho que não é só desta instituição, de muitas instituições em Amarante e mesmo ao longo do país, e demonstram muito uma coisa que nós temos de ter a capacidade de cada vez mais projetar, cada vez mais contagiar as empresas portuguesas. É fundamental que muitas empresas em Portugal assumam na sua estrutura essencial o tema da responsabilidade social. Assumam na sua estrutura essencial o tema de poderem devolver também um pouco às comunidades muito do que as comunidades dão permanentemente. Nesse sentido, eu acho que a vossa família e a fundação da qual fazem parte e que estão a dirigir é um belíssimo exemplo a nível nacional. É um exemplo que nós devíamos ter a capacidade de demonstrar e de projetar, com a esperança que esse exemplo contagie muitos outros para que, efetivamente, a rede social possa ser mais forte em Portugal. E permitam-me também um cumprimento muito especial a um homem que eu sei que está hoje aqui a cumprir um sonho de mais de 34 anos, mais que a idade de Cristo. Ao Sr. Pinto Monteiro, ele foi o fundador da SES Amarante. Eu sei que ele sonhou muito e trabalhou muito para que isto que nós hoje estamos aqui a assistir seja possível, a inauguração de duas estruturas, uma estrutura especificamente dirigida às pessoas com deficiência e uma estrutura especificamente dirigida às pessoas idosas. Eu sei que foi um sonho que tinha 34 anos e, portanto, às vezes demora muito tempo a nós conseguirmos atingir os nossos sonhos, mas quando os conseguimos atingir, certamente nos queremos lembrar disso, e por isso mesmo eu pedi uma grande salva de palmas para o Sr. Pinto Monteiro. Minhas senhoras e meus senhores, perceberam que eu propositadamente não referi uma pessoa. Permitam-me que, na pessoa do Dr. Jorge Pereira, que dirige de forma incansável esta magnífica instituição, a SES Amarante, eu cumprimento aqui toda a sua equipa. Não é possível dirigir uma estrutura como estas sem uma grande equipa. Não é possível dirigir uma estrutura como estas sem uma grande colaboração de todos os funcionários, de todos os colaboradores desta casa. Também em si cumprimentar todos os utentes que beneficiam desta magnífica estrutura. Eu penso que é graças à vossa entrega, é graças à vossa resiliência, é graças à vossa dedicação que estes dois projetos que hoje aqui marcamos na inauguração se tornam possíveis. E se estes projetos são tão importantes
para as populações, são tão importantes para os utentes que vão servir, eu tenho a noção que as pessoas que tornaram estes projetos possíveis são tão ou mais importantes do que isso. E por isso mesmo eu queria desejar-vos os meus parabéns, mas acima de tudo, do ponto de vista pessoal e em nome do Governo de Portugal, dar-vos o meu sincero muito obrigado, se não fosse mesmo essa vossa capacidade de trabalho, essa vossa capacidade de acreditar, essa vossa capacidade de ultrapassarem várias dificuldades. E quem dirige uma instituição como estas, todos os dias acorda com dificuldades. Se não fosse essa vossa capacidade de ultrapassar essas mesmas dificuldades, o dia de hoje não seria possível. E por isso mesmo, na pessoa do Jorge Pereira, a todos os colaboradores, a toda a equipa da Sérgio Marante, o meu muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me só mais 2 palavras adicionais. Portugal enfrenta tempos muito difíceis. E durante este tempo que vivemos, este tempo de crise, eu sei que Portugal pode sempre contar com uma rede social capaz e eficaz, uma rede social de proximidade e de capacidade. É uma rede abrangente, constituída por IPSS, misericórdias, mutualidades, cooperativas de cariz social, como é aqui a Sérgio Marante, que estão presentes de norte a sul do país, que estão presentes no litoral, mas estão essencialmente presentes no interior do nosso país. Proteger e fortalecer essa rede foi uma das nossas prioridades. Nós sabíamos que iríamos enfrentar um período muito difícil de ajustamento, consequência, aliás, de um conjunto de compromissos internacionais que tínhamos de cumprir para honrar compromissos basilares à sociedade portuguesa, para podermos assegurar os pagamentos mais básicos e essenciais do Estado português. E que, por ser um período muito difícil, nos impelia a uma atenção redobrada para com aqueles que são os mais fracos e os mais desfavorecidos. Por isso mesmo, desde o primeiro minuto, nós sabíamos que nunca podíamos descurar a vertente social. Um período que, não obstante alguns sinais de melhoria que vamos tendo, ainda enfrentamos e ao qual nos mantemos dedicados para o resolver. Nós hoje sabemos que, do ponto de vista social, a melhor resposta que podemos dar é aquela que é dada em parceria. Aquela que conta com o contributo de todos e que, por isso mesmo, devemos apelar a esse mesmo contributo, quer do Governo, quer do poder autárquico local, quer das instituições sociais, quer das empresas e da sociedade civil. Falamos muito hoje do modelo social português e do modelo social europeu. É importante que nós lembremos que o modelo social europeu não é só o Estado, não é apenas do Estado e muito menos apenas e só do Estado ao nível central. Importa que tenhamos consciência disso mesmo para assegurarmos a sustentabilidade da atual resposta social, mas, acima de tudo, para conseguirmos melhorar essa mesma resposta, para conseguirmos dar uma resposta ainda com mais qualidade. Em Portugal, o modelo social europeu, enquanto veículo de proteção social, de combate à pobreza e à exclusão social, enquanto um veículo que serve para garantir mais igualdade de oportunidades e garantia de equilíbrios de justiça social e de coesão social, desde sempre se fez com o empenho da sociedade. E é essa energia social, é essa energia das instituições que nós, desde o primeiro momento, queremos que possa crescer ainda mais e florescer. Com todos, pode ser possível um novo paradigma de resposta social que ajude a preservar o tal património único que temos no mundo, que é o modelo social europeu, e a proteção que este modelo social europeu presta a todos os nossos concidadãos. Mas para fazermos isso, temos de, em primeira instância, proteger as instituições sociais. E é exatamente por isso que para nós foi tão importante assinar ainda ontem um novo protocolo com as instituições sociais, com a Confederação Nacional das Instituições Sociais, com os representantes das misericórdias e das mutualidades. Com este protocolo que ontem assinámos, conseguimos atualizar a verba dos acordos de cooperação acima do valor da inflação, isto é, mais 12 milhões de euros investidos na contratualização com as instituições sociais. Avançamos também com a criação de um fundo de reestruturação do setor social, um instrumento de reestruturação financeira com um acesso criterioso de caráter reembolsável às instituições do terceiro setor. Um fundo
no qual o Estado coloca 30 milhões de euros e que vai servir para que as instituições que têm neste momento uma situação mais débil, num espaço de 4 anos, vejam reestruturada a sua situação. Um fundo que, pela primeira vez no Estado português, não é dirigido pelo próprio Estado, uma vez que a maioria da composição do Conselho de Administração deste fundo é exatamente constituído por instituições sociais. Em 4 representantes, o Estado só tem um representante. A maioria deste fundo é sempre dirigido pelas mutualidades, pelas misericórdias, pelas instituições sociais. Também quisemos introduzir inovações neste mesmo protocolo. E por isso mesmo discriminamos positivamente, por exemplo, as creches que têm um horário superior a 11 horas diárias, aumentando a sua comparticipação, e nas estruturas residenciais para idosos, majoramos a comparticipação no caso em que existam idosos com uma situação de dependência de segundo grau. Também nesse sentido, queremos que este protocolo marque um passo novo na resposta social. Queremos construir com as instituições sociais uma rede local de intervenção social. Nesse sentido, já em 2014, queremos ter um conjunto de projetos pilotos que nos consigam garantir, efetivamente, uma articulação estreita entre os serviços descentralizados das instituições da Segurança Social, as instituições sociais e os demais agentes da comunidade, a começar, como é óbvio, pelos órgãos autárquicos, satisfazendo, nesse sentido, as reais necessidades de cada território e fazendo um reforço da ação, da proximidade, da capilaridade com as entidades que estão diretamente envolvidas. Por fim, é também definido no ano de 2014 a conclusão do processo de transferência dos estabelecimentos que ainda eram geridos pela Segurança Social e que nós entendemos que são melhor geridos, com maior qualidade, muitas vezes com muito mais eficiência, quando estão nas mãos das instituições sociais. Minhas senhoras e meus senhores, eu tenho a noção que não é fácil medir o impacto que esta ação prioritária está a ter no nosso país. Até aqui, Portugal nunca o tinha feito de forma tão clara e expressiva, pelo que não é possível ainda comparar os seus benefícios ou traduzir em números estes apoios. Mas a verdade é que são as instituições sociais que hoje, a par com o Estado, ampararam muitas das situações de maior dificuldade e até significam um suporte real em muitos concelhos do interior do país. Estas instituições sociais, ao contrário de outros setores da economia, não se deslocalizam. Estas instituições sociais, ao contrário de outros setores da economia, criam postos de trabalho locais. Dão muitas vezes uma segunda oportunidade a quem, no mercado de trabalho, não tem direito a uma segunda oportunidade. E são estas instituições sociais que, na maior parte das vezes, dinamizam efetivamente as economias locais. Ouvia há pouco o Jorge falar sobre esta obra de um construtor desta região, feito com muitos produtos desta região e que vai gerar postos de trabalho nesta região. Nesse sentido, a economia social tem uma enorme capacidade de estimular estas economias locais. E por isso mesmo, são estas instituições que muitas vezes são as principais responsáveis pelo rendimento de muitas famílias portuguesas que vivem, por exemplo, aqui nesta região do Tâmega. Além do mais, e principalmente, prestam uma resposta social que conhecemos. Uma resposta que permita a um idoso ter um lar onde ficar, permita a uma criança ter uma creche onde pode passar o dia enquanto os seus pais estão a trabalhar, que permite a um idoso que está em sua casa que tenha um serviço de apoio domiciliário ou que permitem a inclusão de uma pessoa com deficiência. Este é o potencial da economia social. É esta malha que eles verdadeiramente criam e que o Estado tem de proteger e potenciar. Minhas senhoras e meus senhores, mesmo para terminar, o envolvimento de todos vós é fundamental. É fundamental para ultrapassarmos este tempo difícil que estamos a viver. Mas ao Estado compete ainda muito e há sempre de competir muito. Há responsabilidades que nós temos que são indelegáveis. Hoje, a nossa principal preocupação é combater o desemprego, é proteger aqueles que entraram numa situação de desemprego. Segundo dados que saíram muito recentemente do Eurostat, Portugal, em janeiro, consolidou a tendência que tem vindo a apresentar nos últimos meses, isto é, a taxa de desemprego tem vindo a descer. E a esperança nasce também a cada descida do desemprego, mas sempre com a convicção que não podemos baixar os braços e que temos de continuar a trabalhar
para recuperar níveis satisfatórios e para garantir a muitos uma primeira oportunidade ou a outros uma segunda oportunidade que muitas vezes o mercado tarda a dar. Tenho a certeza que é assim que o futuro será diferente. Tenho a certeza que é assim também que o futuro será melhor e é isso que verdadeiramente hoje os portugueses, depois de tantos tempos difíceis, depois de tantos sacrifícios, merecem. Muito obrigado a todos.